180 graus. Eu sou o André, estamos juntos aqui no 180 graus e olha, essa nossa virada aqui, essa virada da vida, gente, é muito importante. Eu tô crescendo bastante, não sei você, Sayão, acho que você não precisa crescer tanto assim, né? Olha, há controvérsias. Não, a Suzy também, tenho certeza. Sabe que eu fico assim? Eu tô passando por um momento tão legal, tão gostoso, eu não posso reter isso pra mim. Eu preciso falar pras outras pessoas, né? É que nem você comer um negócio gostoso, você quer falar pra todo mundo. É igual se seu time foi campeão, na segunda-feira você não fala nada. Exato. Então a gente tem que dizer pras pessoas como essa boa notícia do reino, esse evangelho faz a diferença. Eu tenho certeza que tem gente que vai ficar muito agradecida por isso, não é, Suzy? Com certeza. Então, realmente, a gente conhecer as coisas boas, ter uma boa notícia, a gente tem que falar para as pessoas, né? Esse, gente, é o propósito do reino. O reino não pode parar em mim, numa pessoa. Tem que se espalhar, todo mundo tem que conhecer, não é verdade, Céu? Olha, Suzy, é verdade sim, você sabe... O negócio é tão legal, André, que eu vejo gente assim que não cabe dentro de si. A pessoa, pode dizer a verdade, você fica até meio bobo, assim, fica querendo, né? E a pessoa começa, vamos dizer, às vezes a falar pelos cotovelos, né? E começa a querer contar. E às vezes, para que isso aconteça do jeito adequado, a gente precisa meio, né? É igual querer assim... fazer um churrasco em casa quando você está alegre e está comemorando, quer chamar o pessoal, né? Não dá para simplesmente sair gritando, vem, vem. Tem que parar, escuta, agora quem é que traz a carne, como é que a gente faz, quem é que é o churrasqueiro. Então, na hora de compartilhar essas notícias, a gente tem que fazer ela direitinho. E olha, hoje nós vamos falar sobre gente que, feliz da vida e contente, resolveu compartilhar essas notícias da melhor maneira possível. Fique ligado porque vai ser muito gostoso hoje aqui no 180 graus. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença para cumprir o propósito do reino, a evangelização do mundo. Ô, Sayão, você tá falando aí da gente se organizar, da gente ter planejamento, né? Da gente fazer a coisa da maneira certinha, né? Sabe quem é que tem tudo assim no controle, quem sabe exatamente tudo o que está acontecendo, quem tem um objetivo e está movendo aquilo lá? Presidente de algum país, deixa eu ver. Não, na verdade, ele é o rei do universo. Opa! Agora já legal. Entendeu? É o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que criou. E olha que legal, ele não só criou, ele mantém tudo debaixo do seu plano, do seu planejamento, que aliás é uma coisa muito boa, né? Ele deixa tudo organizado, ele ajuda a gente. Que trabalhão, né? Com certeza é um trabalhão, mas ele pode, né, Sayão? Ele sabe nível, fazer, exatamente. Ali não dá nem pra gente começar a brincar, dá nem pra gente começar a conversar, nem entender, né? Porque ele tem um propósito para as coisas acontecerem, verdade, não é? André. Esse propósito de Deus, André, é uma das coisas assim que ultrapassa, né? Não só tem a ver com a criação e sustentação do universo, mas com a transmissão dessa mensagem de amor, Suzy, com a transmissão dessa mensagem bonita. E você sabe, eu vejo Deus mexer com as pessoas e é tão legal. Eu já vi cada testemunho de pessoas que saíram falando de Jesus, anunciando, né, em vários países do mundo, mas você sabe que recentemente eu fiquei muito impressionado com um pastor que começou uma igreja lá na Califórnia, que se tornou hoje uma pessoa muito conhecida no mundo todo, chamado Rick Warren. Ele é bem conhecido. Sim. Né? Eu conheço. Eu conheço esse. E esse Rick Warren eu achei interessantíssimo, porque nos dias de hoje, eu estava esses dias aí olhando, né, nos últimos assim, livros mais lidos e reconhecidos no mundo, não é que um livro que ele fez simples, falando dessas coisas de Deus, foi um dos livros que mais lidos, até por pessoas que não conhecem nada do Evangelho. O jeito que ele fez foi muito legal. Suzy, você tá com a carinha de quem deixa eu falar. Eu fiquei com tá sabendo das coisas. Conta pra gente aí. Deixa eu falar aqui. Então, esse livro, gente, é o livro chamado
uma vida com propósitos. E eu achei fascinante pelo seguinte, né? Vamos filosofar um pouco, pode? Vamos lá, pode. Dessa vez a gente... O ser humano de hoje, eu acho que a maior dificuldade dele não é ter as coisas tudo organizado, uma lógica da vida, por exemplo. O que ele quer saber é ter um sentido para a vida. Não é verdade? É verdade. É uma busca pelo sentido. Então eles tentam buscar em várias coisas. Busca na religião, mas busca em arte, busca em estudo, busca em várias coisas. Pra que vale a pena viver? Né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Então, essas perguntas, ele, de uma forma tão sensível, né? Ele conseguiu trazer a mensagem de Deus, do amor de Deus, essa mensagem de Jesus, que é tão bonita, tão legal, assim, que realmente traz esse sentido pra gente, ele trouxe nesse livro. E eu lembro, assim, que esse livro começa, assim, depois você me corrige, me ajuda aí. Opa, vamos lá. Mas esse livro começa falando assim, quem mais pode saber sobre a gente do que o próprio Criador, né? Que feito, gente. Aliás, a gente não vem com manual de instrução, mas a gente pode buscar nele, a gente pode pedir para ele, né? Ensinar a gente sobre como a gente funciona, para que a gente foi criado, não é, Sayão? Suzy, olha, eu li o Vida com Propósito e eu achei muito legal. Aliás, eu estava lembrando, André, eu fiquei tão impressionado porque, assim, esse negócio do significado da vida, olha, se tem coisa que é difícil de entender, é alguém entender o significado da sua vida quando tudo deu errado. Exatamente. E tem uma parte lá que o Rick Warren diz o seguinte, olha, se você nasceu por uma situação de estupro, não fique aborrecido, porque até atrás dessa situação Deus mantém o seu controle e o seu propósito, André. Que impressionante. Então, você não surgiu assim por acaso. Deus permitiu essa situação, mas Ele ama você e quer trabalhar na sua vida. E em certas situações Ele vai dizer assim, se tivesse uma coisa melhor para acontecer na sua vida, já tinha acontecido. Para mostrar que aquilo que deixa a gente chateado, desanimado, culpado, não fugiu do controle de Deus. Ele vai falar da seriedade, né, do pecado, de tudo que está envolvido na nossa vida, mas Ele vai mostrar de maneira muito sensível, o propósito de Deus, o plano do Evangelho do perdão em Cristo e como é que isso atinge a nossa vida para que a pessoa abra o coração para receber a salvação em Cristo Jesus. Demais, pessoal. Demais mesmo. 180 graus, a virada da sua vida. Gente, e é tão legal que, assim, a nossa vida, né, como a gente estava falando, tem um propósito. E só de pensar nesse propósito que Deus tem, tudo organizadinho na nossa vida, tem uma missão pra gente. E por trás de tudo que acontece na nossa vida, né, Deus tá ali cuidando, Deus tá ali fazendo com que tudo funcione, né? Já teve coisa que você achou que foi meio por acaso e depois você pensou, puxa, Deus estava por trás disso? Tem bastante coisa, né? Eu acho que muitas coisas da minha vida, assim, pessoalmente, eu ainda vou contar algumas coisas para vocês depois, mas assim, fique aí aguardando, vamos esperar um pouco. Mas eu acho que isso me lembra um versículo da Bíblia. Opa, vamos lá. É tão legal esse versículo, eu gosto muito de saber que Deus cuida da gente. E olha só o que ele fala em Romanos 8, 28. Ele fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é legal? A gente primeiro foi chamado pelo propósito de Deus e Ele, mesmo às vezes quando é uma coisa difícil, uma coisa que a gente acha que não é de Deus, né? Ele age para que isso se torne algo bom pra gente, né? Algo porque Ele nos ama muito. Isso é demais, não é? Demais, demais. Olha, eu tô até meio sem graça aqui, André. Sério? Eu posso abrir o confessionário hoje? Pode, vamos lá. Sabe, Su, você tava falando, eu tava me lembrando que uma vez eu fui pegar um avião para vir, eu estava no exterior, eu vinha para São Paulo e eu pedi uma recomendação lá na hora de fazer o embarque, eu não quero ficar na janela, eu quero ficar no corredor, porque sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa muito grande, né, fica do seu lado e a pessoa dorme, você não consegue sair quando precisa. E não é que a pessoa esqueceu e me deixou na janela. Puxa. E eu sentei, do meu lado veio um cara feio,
careca, grandão, estranho. Eu falei, puxa, o que eu fiz para merecer isso? Aí eu já fui logo fechando ali, mantendo distante, disputando o espaço com o cotovelo do cara que era desse tamanho. Eu falei, como é que eu vou me virar aqui, né? E quando eu comecei a conversar, o homem, ele era um cidadão britânico que estava vindo para o Brasil, e a gente começou a conversar, ele começou a fazer perguntas sobre a vida, o significado da vida, a gente começou a falar do Evangelho, ele nem conhecia muito o Novo Testamento, eu fui falar, e ele começou a se interessar, e ele perguntou, você acha mesmo que eu devia ler o Novo Testamento? Eu falei, olha, eu acho, rapaz, o livro é muito interessante. No meio do caminho, ainda bem que Deus é bom, antes de chegar eu já estava me arrependendo, eu falei, caramba, eu estava achando, né, que as coisas acontecem sem propósito e sem razão, e buscando o meu conforto pessoal, quando é que Deus colocou o rapaz ali do meu lado exatamente para ter uma oportunidade de abrir espaço para falar desse amor de Jesus. Por isso, Suzy, é realmente legal isso que você falou de Romanos 8:28, porque a gente, né, às vezes fica se lamentando sem prestar atenção e não vê que Deus, André, está por trás das coisas para que a gente tenha essa oportunidade de evangelizar, de falar e de abrir o coração para contar para todo mundo sobre Jesus. E isso é legal, até vocês falando aí sobre o livro do Rick Warren, né? Ele até criou uma organização, né? E o que é mais legal nisso tudo aí é que ele mostra pra gente, e não apenas ele, mas muita gente tem ensinado que esse chamado da gente falar desse amor de Jesus, que a gente chama de evangelização, é essa palavra, né? Tá certo. Isso. Então, falar do evangelho para as outras pessoas não é só para um fazer, para 2, para 10, todo mundo tem que fazer, de acordo, é claro, com aquilo que Deus deu pra gente, né? Então, na verdade, o trabalho de todas as pessoas que amam a Jesus deve ir nessa direção de anunciar que Jesus ama as pessoas e quer fazer o melhor para elas. Tô certo, Sayão? Mais do que certo, é isso aí, a gente deve fazer o possível, da melhor maneira, né, para abrir o coração e contar aquilo que o amor de Deus fez por nós. E o mais bonito, mais gostoso nessa história é saber como Deus está no controle, seus propósitos vão estar atuando e a pessoa vai ser atingida por essa graça maravilhosa do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estamos finalizando aqui os 180 graus, eu sou o André e olha, não se esqueça, você foi criado por Deus e Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, não apenas para a sua vida, mas para todo o universo. Nunca se esqueça disso. Sou a Suzy nos 180 graus aqui, me despedindo de você. Então, onde estivermos, o que estivermos fazendo, vamos falar do amor de Deus, vamos demonstrar esse amor através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, porque Ele é um Deus tão bom e tão maravilhoso e que nos deu um amor tão grande que a gente não pode guardar para nós mesmos, né? Hoje acabou o nosso 180 graus, chegou ao final e aqui quem se despede de você é Luiz Saião e como você viu é tão gostoso falar de Jesus, a gente precisa mesmo abrir o coração e aprender a evangelizar e na hora de fazer isso, não se esqueça, é preciso caprichar. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.